né? Meu Deus, como nós criamos muitas vezes obstáculos para estarmos juntos adorando ao Senhor. Louvado seja Deus porque você está aqui nessa noite. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 4. O Senhor esteve nos falando esses dias sobre o perfil do homem que Ele quer que nós sejamos. E entre tantas coisas que nós ouvimos sobre Caim. E Caim é um perfil de um homem que Deus não quer que nós sejamos. Deus não quer que você tenha o perfil de Caim. Mas a verdade é que esta geração está sofrendo assustadoramente da síndrome de Caim. E a gente vai meditar um pouco sobre isso nessa noite. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 4. Nós vamos meditar um pouco nisso nessa noite. Essa geração, ela de fato está vivendo essa síndrome, marcada pela síndrome de Caim. E isso tem de certa forma entristecido o coração de Deus, porque toda vez que o homem erra o alvo de Deus, o nome disso é pecado. Pecar, vamos falar isso junto? Fala isso para o teu irmão aí, diga para ele: pecar é errar o alvo de Deus. Vamos falar de novo, diga: pecar é errar o alvo de Deus. Então olha só, se o alvo de Deus para mim não é que eu seja pastor, eu estou pecando sendo pastor. Já parou para pensar nisso? Se o alvo de Deus para minha vida não fosse ser um pastor, eu estou sendo um pastor, eu estou pecando sendo pastor. Porque pecar não é ser bandido, pecar é errar o alvo de Deus. Então, toda vez que o homem se mete em fazer qualquer coisa, e esse fazer qualquer coisa erra o alvo que Deus tem para ele, então ele está pecando. Por isso que adultério é pecado, porque o alvo de Deus é que o homem una-se à sua mulher e seja um com ela, e vice-versa. Mas essa geração vive marcada por essa síndrome de Caim. E cada vez mais essa geração está caminhando a passos largos para ir para muito longe do alvo que Deus tem para mim e para você. E nós precisamos fazer o caminho de volta. Amém? Nós precisamos fazer o caminho de volta. Amém? O que é fazer o caminho de volta? Conversão. Significa que eu e você precisamos nos converter todos os dias da nossa vida. Conversão não é aquele ato que depois da mensagem o pastor faz um apelo e alguém levanta a mão e vem aqui à frente. Conversão é quando você percebe o caminho que você tem andado, admite a direção que você tem tomado, percebe que não é a direção de Deus, então você dá meia volta, você volta atrás, você converte o caminho pelo qual você está andando. Nós temos absoluta tranquilidade para dizer que essa geração precisa converter-se ao Senhor, precisa voltar-se para o Senhor. O profeta Oséias nos convida a nos convertermos, e ele diz: vinde, voltemos ao Senhor. Nessa noite, eu não tenho um convite para você voltar para a igreja, você que está fora da igreja. Eu não quero convidar você que está fora do ministério nessa noite a voltar para o seu ministério. O convite que eu faço a você nessa noite é o mesmo convite que Oséias fez à nação de Judá: vinde, voltemos ao Senhor. Feche os seus olhos por um instante, querido.
fale com Deus, ou pelo menos, se você não quiser falar com Deus, abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Aliás, é bom que se saiba que o principal objetivo da oração não é Deus te ouvir, é você ouvir Deus. Nós devemos orar, não até que Deus nos ouça, mas devemos orar até que consigamos ouvir a Deus. Essa geração está viciada em orar para ver se Deus ouve ela. E nesse vício de querer que Deus nos ouça, a gente não se permite ouvir a voz de Deus. Nessa noite, querido, permita-se ouvir a voz de Deus. Permita-se ouvir a voz de Deus. Não deixe que nada roube a sua atenção. Você que está nos assistindo pela internet, onde você estiver, qualquer cidade que você estiver, em qualquer estado que você estiver, permita-se nessa noite, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, permita-se ouvir a voz de Deus. Deixe que nessa noite Ele fale aos seus ouvidos. Transforme essa noite na noite da sua conversão, a noite da sua transformação. Permita que Deus fale com você nessa noite exatamente o que Ele quer falar, e não aquilo que você gostaria de ouvir. Permita que a voz do Senhor venha nessa noite provocar, no mínimo, uma reflexão profunda. Permita-se. Poderoso, eterno Deus, amado Senhor, nós queremos colocar mais uma vez a nossa vida no Teu altar, Senhor, e nós queremos reafirmar aquilo que o Patrick já disse aqui na ministração, Deus. O principal motivo de estarmos aqui é Te glorificar, é Te adorar, é Te exaltar, é desfrutar da Tua doce presença. Então, se nós tivermos música, se tivermos uma preleção, mas não tivermos a garantia da Tua presença, não será válido estar aqui nessa noite, Pai. Se estivermos com esse salão lotado de pessoas, se tivermos aqui os nossos amigos mais queridos, mas se o Senhor não se fizer presente, se a manifestação da Tua presença não for real em nosso meio, então não valerá a pena ter vindo aqui, Pai. Mas nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Te glorificamos, porque o Senhor garantiu a Tua presença no meio dos louvores do Teu povo. A palavra diz isso, que o Senhor está entronizado em meio aos louvores do Teu povo. A Tua palavra diz isso, que se 2 ou 3 pessoas se reunissem no nome de Jesus, Ele estaria no nosso meio. E nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Nós não estamos aqui no nome de uma denominação, nós não estamos aqui em nome de um sistema religioso, nós não estamos aqui em nome de um pastor, nem de uma liderança religiosa. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Essa reunião é no nome de Jesus, esse culto é para o Senhor, essa reunião é para o Senhor, o louvor que entoamos é para o Senhor, tudo que entregamos nessa noite, Pai, é para o Senhor. Então receba a nossa oferta, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba o nosso sacrifício, e responda o sacrifício com fogo nessa noite. Responda o nosso sacrifício com fogo nessa noite, para que saiamos daqui, Pai, transformados, lapidados, totalmente moldados como um vaso nas mãos do oleiro. Senhor, nós nos recusamos a sair daqui da mesma maneira como chegamos, mas nós aceitamos o Teu tratar, nós aceitamos o Teu agir na nossa vida. Nós Te recebemos como oleiro na nossa vida, como médico na nossa vida. Nós Te recebemos como o Senhor da nossa história, como dono do nosso coração, e Tu tens liberdade para fazer em nós e através de nós aquilo que Tu bem queres. Louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome. Declaramos que o nosso coração é como aquela terra seca que precisa ser regada. Declaramos que a nossa alma está como um deserto que precisa de água fresca. Declaramos nessa noite, Pai, a nossa dependência é mais do que carência, é dependência do Senhor.
Nós confessamos que é mais do que necessidade, é desespero pela manifestação da Tua glória em nós, Pai. Venha nessa noite, responde ao nosso clamor, Senhor. Responde ao nosso clamor, ó Deus Altíssimo. Yahvé, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Responde ao clamor do Teu povo nessa noite. E derrama água fresca em nosso coração, árido e sedento. Ministra, Pai, ao nosso coração nessa noite. Nós ministramos louvores ao Teu coração. E agora nós pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, porque nós precisamos de ouvir a Tua voz, Pai. Louvado seja o Teu nome, adorado seja o Teu nome. Fica de pé em nome de Jesus, querido. Pega 2 pessoas aí, em nome de Jesus. Faz um círculo de oração com ela. Não fica de lado assim não, não é para fazer filinha lado a lado não. Quero que você forme um círculo de oração com 2 ou 3 pessoas aí. Ore por ela nessa noite, coloque a vida dela diante do altar de Deus. Permita que ela ore por você, permita que ela ministre sobre a tua vida. No nome de Jesus, seja um canal limpo, livre e desimpedido, para que a glória de Deus flua em sua vida. Porém, mais que isso, que a glória de Deus flua através da sua vida. Que você não seja apenas um receptor da glória de Deus, mas que nessa noite você seja um transmissor da glória de Deus. Que as suas mãos transmitam aquilo que o teu coração está recebendo. Que os teus lábios transmitam aquilo que o teu espírito está recebendo nessa noite. Oh, aleluia! Oh! Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, não cante, apenas ore. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos mais uma vez, faz outra vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, enquanto oramos, Senhor, que desce como fogo. Enquanto te buscamos, vem como em Pentecostes e enche-nos mais uma vez. Faz de novo, Espírito de Deus. Faz de novo, faz outra vez. Oh, não estamos satisfeitos, não. Nós queremos muito mais, muito mais, muito mais. Faz outra vez. Espírito Santo, faz mais uma vez. Espírito Santo, seja derramado mais uma vez. Espírito de Deus,
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-nos de novo. Cante. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem eu dar explicações. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem eu dar explicações. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-nos de novo. Levante a mão do teu irmão e levante também esse clamor, cante. Espírito, vem com Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Incendeia-nos nessa noite, Espírito Santo. Venha nos inflamar nessa noite, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus. Fala pro teu irmão aí, fala pro teu irmão, se depender de mim, Jesus vai te pegar hoje.
Amém. Jesus quer te pegar, meu irmão, para de fugir dele. Gênesis capítulo 4. Essa geração precisa vencer a síndrome de Caim. A síndrome de Caim precisa ser arrancada de nós. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu. Teve Caim e disse: eis que alcancei do Senhor um varão. Teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador de terras. Aconteceu que, passados dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, o Senhor não atentou. Então, irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Então o Senhor disse a Caim: observe que, mesmo no meio do pecado, Deus não deixa de se comunicar conosco. Em meio ao pecado, o Senhor continua se comunicando conosco, estabelecendo uma linha de comunicação para que nos voltemos a Ele. Então o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Ou por que ficaste irado assim? Por que descaiu o teu semblante? Se fizeres o bem, serás aceito. Se não fizeres o bem, observe que ele não diz: eu te rejeitarei. Ele: se fizeres o bem, serás aceito. Se fizeres o mal, o Senhor disse que rejeitaria ele? Não. Se você fizer o mal, qual é a consequência? O pecado jaz à tua porta. Não é Deus que nos rejeita, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Ele. Deus não disse: se você fizer o bem, eu te aceito. Se você fizer o mal, eu te rejeito. Não, Ele diz assim: se fizeres o bem, serás aceito. Se não fizeres o bem, ou se fizeres o mal, o pecado está na sua porta. Para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Vamos ler até aqui. Não feche sua Bíblia não. Você vai precisar conferir algumas referências. O que nós encontramos aqui nesse homem, que é praticamente um dos primeiros homens da história. A história da humanidade estava começando. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, você conhece a história. Mas eles não foram abandonados por Deus. Deus providenciou um escape e providenciou um caminho de volta para eles. Então, os dois tiveram um filho, e o nome dele era Caim. Do Senhor alcancei um varão. Observe que esse homem tinha tudo para dar certo. Ele é visto como uma dádiva de Deus, presente de Deus. Ele é visto como se o próprio Deus tivesse
dado a eles, Adão e Eva, a oportunidade de ter aquele filho. Ele tinha tudo para ser bem sucedido, mas errou o alvo. Querido que está aqui nessa noite, amado de Deus, você tem tudo para dar certo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus te criou, te formou com as próprias mãos, soprou em você o fôlego de vida, colocou a natureza dele em você, o DNA de Deus está em você. Ele te colocou sobre a terra e te estabeleceu sobre a terra com um plano, com um projeto de vida. E Deus não planejou ninguém aqui para ser um derrotado, para ser um fracassado. Você não é fruto de um momento de descontentamento de Deus. Tem gente que pensa que é fruto de um momento de descontentamento de Deus. Eu acho que Deus estava com um problema na hora que me criou. Deus devia estar, de repente, desatento na hora que me fez, porque Ele deve ter errado em alguma coisa. Não, Deus não errou em nada. Você é fruto do plano de Deus, você é fruto do projeto de Deus. Deus te colocou sobre a terra, te estabeleceu sobre a terra para cumprir os desígnios dEle. Caim não foi criado por Deus para matar Abel. Caim não foi criado por Deus para dar desgosto à sua família. Ele escolheu esse caminho. Você não foi criado por Deus para trazer descontentamento à sua família. Você não é alguém que Deus criou para dar problema. Não, você é parte de um projeto eterno de Deus. O projeto de Deus é estabelecer o reino dele sobre a terra, e você está envolvido nesse negócio. Agora, a nossa geração vive como a geração de Caim. E uma das características que marca a nossa geração, que é semelhante ao perfil de Caim, é que é uma geração tendenciosa a fazer escolhas erradas. Uma geração que tem a tendência de fazer coisas erradas, fatalmente colherá frutos das escolhas erradas que está fazendo. As escolhas erradas. Alguém disse que Deus é tão bom que permite você plantar qualquer coisa, mas Ele é tão justo que lhe obrigará a colher exatamente aquilo que você plantou. Deus é tão bom que permite o homem plantar qualquer coisa, mas Ele é tão justo que Ele nos obriga a colher exatamente aquilo que plantamos. Não vigia aquilo que você está plantando, querido. A sua liberdade é resultado da bondade de Deus. As consequências da sua liberdade será o resultado das escolhas que você fizer. Primeira característica que eu quero meditar com você, e eu quero que você comece a ir, como nós homens fomos estimulados nesses 2 dias aí, nos vendo em Davi, nos vendo em Nabal. Eu quero que você nessa noite permita-se começar a se enxergar nessas características de Caim, porque só pode ser curado de uma enfermidade quem admite que a tem. Só pode ser liberto de um vício quem admite que é viciado em algo. A primeira grande forma de você não ser curado é você negar que está doente. O médico precisa saber o que você tem. Se você chegar diante do médico e dizer: não, está tudo bem, eu só vim aqui porque minha mãe me perturbou, ele não saberá o que dizer. Então, eu quero convidar você nessa noite, nessa atmosfera da presença de Deus que nós estamos, esse ambiente glorioso da presença de Deus, esse ambiente propício para a transformação de vida, esse ambiente propício para a mudança de rumo, esse ambiente propício para Deus tratar com você. Você está num ambiente seguro, num ambiente que Deus preparou para tratar com você. Deus te trouxe aqui nessa noite, não foi para entreter você, Ele te trouxe aqui para tratar você, porque Deus não é Deus de entretenimento, Ele é Deus de tratamento. Então permita-se ir se enxergando nas características de Caim, para que esse Caim hoje caia por terra e morra aí dentro de você.
e nasça exatamente aquilo que Deus planejou que você fosse. Primeira característica dessa geração, que é semelhante à característica de Caim. Caim rejeita o jeito de Deus fazer as coisas. A lei de Moisés, obviamente, não havia sido escrita ainda. Mas a humanidade desses dias já sabia qual era a maneira de sacrificar ao Senhor. Quando Adão e Eva pecaram, ainda no paraíso, eles tentaram cobrir o seu pecado com umas míseras folhinhas. Eles tentaram da forma humana tapar os seus erros. E não há maneira segura do homem encobrir os seus erros. Não há maneira segura do homem encobrir os seus erros. Toda tentativa do homem de encobrir os seus erros está enfadada ao fracasso. Toda tentativa sua de tentar encobrir os seus erros, mais cedo ou mais tarde, vai provar para você que não valeu a pena. O homem, presta atenção aqui, o homem não recebeu de Deus habilidade para encobrir os seus erros. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados sofrerá dano, porém aquele que confessa alcançará misericórdia. Você não sabe encobrir erros, eu não sei encobrir erros, mas cedo ou mais tarde eles vêm à tona. Nós não temos energia emocional para sustentar por muito tempo folhas de figueira tapando a nossa nudez. Chega uma hora que as folhas secam e você tem que sair atrás de mais folhas. E elas secam de novo, porque a folha é tirada da árvore, mas cedo ou mais tarde seca. E você procura outras folhas de figueira para tapar a sua nudez, ou para cobrir o seu pecado, mas cedo ou mais tarde, essas folhas de figueira secam novamente. Você precisa de outras folhas de figueira, até que você se cansa de tentar encobrir os seus pecados, e vem tudo à tona, e você sai no balanço geral. E você aparece na capa do jornal, e você se torna motivo de escárnio, e você cai na boca do povo. O homem não tem habilidades para encobrir os seus erros. Quando Adão percebe que está nu e percebe a nudez da sua mulher, eles correm, pegam folhas de uma planta e tentam se cobrir, mas eles não conseguem. É necessário que Deus venha e intervenha na história do homem. A Bíblia diz que ao perceber a atitude desastrada do homem de tentar encobrir os seus erros, ao perceber a atitude desesperada do homem de tentar encobrir os seus erros, o que Deus faz? Deus desce. Deus desce. A Bíblia diz em Filipenses que aquele que subiu é o mesmo que desceu. Jesus Cristo é Deus descendo para cobrir com o seu sangue os nossos pecados. Mas vamos voltar ao Éden. Nós vamos chegar lá em Jesus, mas vamos voltar ao Éden. Vamos voltar à história de Caim. Então, quando Deus percebe a atitude desastrada do homem de tentar encobrir a sua nudez, Ele desce. Ele desce, e o que Ele faz? Toma uma atitude, toma uma providência. O nome de Deus, ou um dos nomes pelos quais Deus é conhecido, é Jeová Jiré. Yahvé Jiré, o Deus da provisão. Então a Bíblia diz que quando Deus percebe a atitude desesperada do homem de tentar cobrir os seus pecados, Ele primeiro desce, segundo, Ele providencia uma cobertura para o homem. Ele, o próprio Deus, pega um cordeiro, sacrifica esse cordeiro, arranca a pele desse cordeiro e dá para o homem se cobrir. Ali Deus estava estabelecendo
ali Deus estava estabelecendo a forma do homem sacrificar a Ele. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. É por isso que a Bíblia diz que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não é a cruz necessariamente. A cruz foi o meio pelo qual Jesus chegou ao fim. Qual era o fim? Derramar o seu sangue sobre a terra para purificar o homem dos seus pecados. Então, quando Deus faz aquele sacrifício, quando Deus toma aquele cordeiro e mata aquele cordeiro e arranca a pele daquele cordeiro e dá ao homem para se cobrir, Deus está ali estabelecendo a forma correta de sacrificar a ele. Então, embora a lei de Moisés ainda não tivesse sido escrita, o homem naqueles dias já sabia que a maneira correta de sacrificar a Deus era matando um animal. A prova é que Abel fez isso. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem um negócio entalado na minha garganta que eu preciso dizer. Embora eu já tenha dito, você não precisa de uma igreja cheia de doutrina, não. Você precisa estar ligado a Cristo. Você não precisa de um conjunto de leis e regras para ser santo, não. O que você precisa é decidir viver uma vida que agrade a Deus. Pastor, eu até gostaria de ficar nessa igreja, mas já percebi que aqui, essa igreja é muito liberal, eu não consigo ser crente aqui. Pastor, eu acho que o senhor deveria colocar um pouco mais de regra para as pessoas, porque eu estou percebendo que elas não estão assim. Pastor, eu gostaria muito de servir a Deus aqui, mas eu preciso de uma igreja mais rígida, para que eu seja crente. Diga ao teu irmão, isso não é verdade. Porque não existia ainda a lei de Moisés, e Abel sabia que precisava sacrificar um animal para que sua oferta fosse agradável a Deus. Sabe por quê? Porque Deus colocou dentro de você um botãozinho chamado consciência. E a nossa consciência está acima das leis e regras que colocam sobre nós. Por isso que um cristão sem consciência, ele será um pecador miserável numa igreja cheia de regras, usos e costumes. Mas um cristão consciente consegue viver em santidade em meio à impureza e à pecaminosidade deste século. O que você precisa não é um conjunto de regras para seguir. O que você precisa é decidir ser um cristão consciente. É decidir viver a vida que Deus estabeleceu para você. Deus te colocou sobre a terra para você acertar o alvo. O pecado na vida do cristão é um acidente. A Bíblia não diz toda vez que você pecar, você tem um advogado. Não, a Bíblia diz assim: se pecarmos, se é uma condição, se pecarmos. O acidente na vida do cristão, o pecado na vida do cristão é um acidente de percurso. A caminhada na vida do cristão é uma caminhada de santidade. E ele sabe que se ele tropeçar, ele tem alguém que imediatamente o toma pela mão, o coloca de pé e diz: pode seguir em frente, o caminho não acabou não, você está só no meio da história. Então, embora não existisse a lei de Moisés, os homens daquela época já sabiam a forma certa de sacrificar. Caim sabia que a maneira certa de sacrificar a Deus era matando um animal. Mas o que ele faz? Decide fazer do seu jeito. E qual é o jeito de Caim ofertar? Pegar um pouco da sua plantação. Olhe para a sua Bíblia. Caim pega do fruto da sua terra. Mas você diz assim: pastor, mas se ele era lavrador, então a única coisa que ele tinha para oferecer era frutas. Se você continuar lendo a história, apenas alguns versículos à frente, você vai descobrir que Caim era um exímio negociador.
era tão negociador que conseguiu construir cidades, construir castelos e fortalezas, e construiu montar toda uma estrutura ao seu redor. Significa que se o coração de Caim fosse um coração bom, reto, temente a Deus, ele pegaria o fruto da sua terra, negociaria com alguém, trocaria por um animal e o sacrificaria a Deus. Sempre tem jeito quando você quer agradar o Senhor. Não me venha com essa história de que não teve jeito. Sempre há um jeito para aquele que quer de fato agradar o Senhor. Assim como aquele que quer pecar sempre dá um jeitinho para pecar. Aquele que quer pecar sempre dá um jeitinho, sempre arranja uma forma. Por mais que os pais vigiem, por mais que o pastor ensine, por mais que o discipulador oriente, quem quer pecar sempre dá um jeitinho de pecar. Então quem quer acertar também, sempre arranja um jeito de acertar. Basta querer. Você não é resultado do meio que você vive. Você é fruto da mão do Deus Todo-Poderoso. Você é criação de Deus. O DNA de Deus está em você. A Paulo nos convida a brilharmos como astros no céu em meio a essa geração pecaminosa. Significa que você não pode dizer: ah, eu sou fruto do meio, ah, eu sou assim porque eu moro num bairro assim, ah, eu sou assim porque minha família é assim, ah, eu sou assim. Se Caim dissesse isso, então nós teríamos que perguntar: e Abel? Que veio da mesma família, que era do mesmo meio. É uma equação simples. Abel decidiu acertar, Caim decidiu dar voz à sua tendência de errar. Caim rejeitou o jeito de Deus. Vamos falar juntos? Caim rejeitou o jeito de Deus. Essa geração, a geração que nós vivemos, ela é tendenciosa a rejeitar o jeito de Deus. É uma geração que quer fazer da sua própria maneira, quer fazer do seu jeito. É uma geração soberba e orgulhosa que acha que já sabe muito. E eu costumo dizer que se você acha que sabe sair de um problema, você nunca teria entrado nele. Se você acha que você é bom para sair de problema, então você deveria ter sido bom para não entrar nele. Essa geração quer fazer do seu jeito. Eu quero chamar a atenção para os jovens e adolescentes que estão aqui nessa noite. Vocês são bombardeados o tempo todo a acreditarem que o jeito de vocês é o melhor. Eu venho como pastor de vocês nessa noite dizer: o jeito de vocês não é o melhor. O jeito de Deus é o melhor jeito para vocês viverem de forma segura, de forma saudável. Mas vocês são bombardeados, a internet bombardeia vocês. Os ídolos musicais que eles nem deveriam ter, mas têm, nas suas músicas, transmitem mensagens a você dizendo que vocês sabem o que fazer, que vocês são donos da razão, que vocês são espertos o suficiente. Mas eu quero dizer a vocês que vocês não são espertos o suficiente, e nem que vocês foram criados para ser espertos. Nós não fomos criados para sermos espertos, nós fomos criados para sermos dependentes de Deus. Então venho dizer a você, jovem que está aqui nessa noite, você pode até se achar esperto, mas o seu jeito não é o melhor. Existe um jeito que é melhor do que o seu. Não é o jeito do pastor, não é o jeito da igreja batista, é o jeito de Deus. Essa geração aprendeu com Caim a rejeitar o jeito de Deus, quer fazer da sua própria maneira. Isso tem que acabar. Nós cantamos o tempo todo aqui: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Para o reino de Deus começar, o seu reinado tem que acabar, meu irmão. Você tem que entregar a tua coroa, o teu cetro, a tua capa, se render e admitir que você não pode, você não consegue, você não sabe. Você precisa de alguém para governar a sua vida. Você precisa de alguém para governar a sua vida. Você precisa de alguém para governar a sua vida. Você precisa de alguém para governar a sua vida. Você precisa de alguém para governar a sua vida. Eu preciso de alguém para governar a minha vida. Nós precisamos de alguém para governar a nossa vida. A igreja precisa de alguém para governar a vida da igreja. Nós precisamos de alguém que reine soberanamente sobre nós. Agora, para ele vir e reinar, o nosso reinado tem que acabar. Para o jeito dele começar, o seu jeito tem que terminar.
Essa geração, assim como Caim, rejeita o jeito de Deus e quer fazer as coisas do seu próprio jeito. Outra característica de Caim, e que é muito marcante na nossa geração: ele não admite as suas responsabilidades. Caim era um cara irresponsável, era um sujeito irresponsável, era um camarada que fazia as coisas sem medir consequências, era imprudente. Ele não admite as suas responsabilidades, ele está sempre fugindo das suas responsabilidades, ele está sempre procurando um culpado. Quando Deus o chama, depois dele já ter feito a besteira, depois de precipitado, movido pelas suas emoções, ele faz a besteira de assassinar o seu irmão, Deus o procura. E ao invés de assumir as suas responsabilidades, ele está sempre transferindo as responsabilidades. Mas isso começou antes dele matar Abel. Porque a Bíblia diz que quando Deus não atenta para a oferta de Caim, ao invés dele refletir aonde ele estava errando, ele se irou e o seu semblante caiu. Uma geração que não aceita correção, uma geração que não aceita pensar nas suas responsabilidades, está sempre transferindo para os outros. Abra sua Bíblia em Lamentações capítulo 3, versículo 39, deixa errar não, Jesus, senão os observadores de plantão me pegam depois. Lamentações de Jeremias capítulo 33, capítulo 3, perdão. Depois do livro de Jeremias vem as lamentações de Jeremias. Jeremias escreveu um livro, depois se lamentou de ter escrito. Lamentações capítulo 3, versículo 39. Olhe para a sua Bíblia, por favor, leia o que está escrito aí. Hein? Achou aí, Lucas? Não? Hein? Você está queixando de quê, meu irmão? Você está reclamando de quê? De que você tanto reclama? De que você queixa tanto? De que se queixa o homem? Deveria ele se queixar dos seus próprios pecados. A própria queixa já é um pecado, porque a queixa é sinal de murmuração, murmuração é pecar contra Deus. De que se queixa o homem? O homem está sempre queixando. Se eu fosse uma família tal, minha vida seria diferente. Se eu tivesse casado com uma mulher diferente, minha vida seria diferente. Se meu marido fosse outro, minha vida seria outra. Se a minha igreja fosse outra, eu seria outro. Se eu nascesse numa cidade diferente, minha vida seria diferente. Se eu recebesse um salário melhor, eu não estaria tão endividado assim. Se meu patrão fosse melhor comigo, eu trabalharia melhor para a empresa. O homem está sempre queixando, mas Jeremias nos chama a trazer a responsabilidade para quem de fato é responsável. Você é responsável pelos seus atos. Põe o dedo de profeta na cara do teu irmão aí, faz cara de profeta e diz para ele assim: você é responsável pelos seus atos. Essa geração não quer assumir as suas responsabilidades, está sempre transferindo. Por que você é assim? Porque meu pai abusou de mim na infância. Você já cresceu, meu irmão? Já virou essa página? Por que você é assim? Por que você é egoísta? Por que você é duro desse jeito? Porque quando eu tinha 7 anos na escola, meu colega roubou meu pirulito. Toda vez que eu vejo um pirulito, eu fico traumatizado.
Jesus cura a síndrome do pirulito roubado. Porque tem muita gente reclamando de coisa miserável, mesquinha, quando Deus tem coisas muito maiores para te dar. Assuma suas responsabilidades. Pare de lançar culpa sobre os outros. Pare de jogar luz sobre o seu passado. Olhe para o seu futuro glorioso. O profeta Jeremias disse: palavra de Deus para o teu coração: eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós, assim diz o Senhor, para vos dar um futuro e uma esperança. Os olhos de Deus nunca estão no seu passado, meu irmão. Os olhos de Deus estão sobre o seu futuro. Quem gosta de olhar para o seu passado é o diabo. Você fica colocando holofote sobre o seu passado. Eu sou assim porque meu passado foi um passado sombrio. Então bota luz no seu presente e transforma o seu futuro em algo glorioso, em nome de Jesus. Essa geração precisa começar a assumir suas responsabilidades. Essa igreja tem um programa chamado Programa de Cura Interior. Mas nós não podemos aceitar que a cura interior seja uma desculpa para nós ficarmos transferindo as nossas responsabilidades. Você não é assim porque o seu pai fez isso ou aquilo. Você decidiu ser assim. Você escolheu esse caminho. Sabe por quê, querido? Eu conheço muita gente abusada na infância. Eu conheço muita gente violentada na infância, que venceu na vida, que está prosperando, que está sendo uma bênção nas mãos do Senhor. Então, se Abel descobriu o jeito certo de fazer, Caim também precisa descobrir. Agora, sabe por que Caim não descobriu? Porque ele se negava a assumir as suas responsabilidades. Deus olha para Caim e fala assim: ô cara, por que você está irritadinho assim? Que cara de pamonha mal passada é essa? O que foi? O que foi? Se Deus pudesse dizer com palavras literais, Ele diz assim: você que pisou na bola, cara. Eu ensinei como é que faz, mas você quis fazer do seu jeito. Eu dei a dica, mas nem isso você quis ouvir. Eu cantei a pedra, mas você já era bom em fazer as coisas. Diga comigo: eu preciso vencer a tendência de transferir as minhas responsabilidades. Põe o dedo de profeta de novo na cara do teu irmão e diga: você é responsável pelos seus atos. Amém? Amém? Essa geração não pode agir como Caim, ficar transferindo responsabilidade. Eu saí da igreja porque não me visitaram. Toma na sua cara, vergonha, rapaz. Nunca visitaram Jesus. Aliás, ele não tinha nem casa para irem visitar ele. Ele cumpriu até o fim a carreira que lhe foi proposta. Eu estou fraco na fé porque o pastor, porque meu líder de célula, porque meu discipulador, porque isso, porque aquilo outro. Deus olha para Caim e fala: por que você está com essa cara aí, rapaz? Por que você está desse jeito? Foi você quem escolheu fazer de uma forma diferente daquela que eu ensinei. Você está colhendo agora os frutos do seu próprio pecado. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Olha para mim aqui. Quando Deus chama Caim e diz assim: por que você está irado? Deus não está acusando Caim. Deus está dando a Caim uma oportunidade de conserto. Deus não é acusador. Eu não estou aqui nessa noite para acusar você, porque eu não sou emissário do diabo. É o diabo que acusa. Eu estou aqui em nome do Senhor para dizer a você que tem jeito para você. Eu estou aqui em nome de Jesus para dizer que tem saída para você, tem solução para a tua vida. Agora você precisa admitir, parar de transferir responsabilidades e admitir a sua responsabilidade. Você precisa vencer essa tendência ou essa tentação de transferir para os outros. Sabe por que você precisa vencer isso? Porque enquanto você não assumir a sua responsabilidade, Deus não poderá te curar. Quer a boa notícia?
Deus quer te curar, Deus quer te transformar, Deus quer te restaurar. Ele quer matar de uma vez por todas esse Caim que está gritando aí dentro de você. Ele quer começar uma nova história, Ele quer virar essa página da tua vida e começar uma nova história. Agora você precisa admitir a sua responsabilidade nesse negócio. Terceira característica de Caim: ele é um sujeito descontrolado emocionalmente. E o descontrole emocional, presta atenção aqui, o descontrole emocional de Caim leva ele a fazer besteira. O que Abel tinha com o fato de Deus não atentar para a oferta de Caim? Mas olha aqui,